Após muitas perdas, eu e outro filhote fomos atrás de um local seguro para ficar. Agora eu tinha a responsabilidade de ter ele como um filho. Ouvi alguns sons e logo percebi que tinha algo ali, que felizmente a gente não deu de cara com eles. Meu filhote estava com fome e eu precisava caçar logo. Até que a gente achou uma carcaça. Eu não tava com uma coragem para confiar nesse local por conta dos sons em volta, mas logo fui atrás do filhote. E a nossa primeira caçada começa aqui. Um pequeno ceratossauro que, pelo azar, deu de cara conosco. Estava fugindo, mas, é claro, ele não ia escapar tão fácil. Nosso filhote conseguiu matar ele. A primeira caçada dele foi a melhor. Peguei a pequena carcaça de ceratossauro para colocar ela em um local seguro, para que ninguém roubasse a gente ou comia da nossa grande conquista. Logo fui atrás da outra carcaça que tinha deixado para trás. Que por sorte estava intacta. Eu tinha uma grande responsabilidade com esse filhote, mas logo ele ia crescer e se tornasse mais forte que eu. Isso pode ter certeza. Infelizmente, todos os nossos companheiros morreram na batalha. Os dinossauros pegaram ele. Os mesmos dinossauros que estavam cercando a gente no vídeo passado pegaram eles. Depois de um tempo, percebi que esse local não era totalmente seguro. Então levei a carcaça para a pedra que está mais à frente. Até que eu ouvi esse som. Eu já tinha ouvido ele antes. Era dos mesmos dinossauros que estavam tentando caçar a gente. Infelizmente, essa é a vida de um pequeno Achilobacter. Qualquer coisa mata você. E se você não conseguir um grupo maior, você é caçado. Infelizmente, não conseguimos tantos parceiros assim. Até parecia que todos que estavam em um grupo estavam excluindo a gente. Eu senti isso de cara, mas eu não queria contar para o filhote ainda.
ele teria que descobrir sozinho. É difícil pegar uma carcaça grande porque você fica cansado a todo momento. E eu estava exausta. Essas duas carcaças vão durar bastante tempo, tenho certeza disso. Chamei o filhote, mas ele não apareceu de cara. Fiquei preocupada ou achei que ele estava caçando. Fiquei pensativa de ver como que ele estava ou deixava as carcaças aí sozinhas. Então, chamei novamente e não respondeu. Fiquei preocupada, mas eu esperei. Não ia deixar essas duas carcaças sozinhas aqui. Sentei, chamei ele novamente pela terceira vez. Ele não respondeu. Essa era do gota d'água. Eu fui lá ver como ele estava. O que estava acontecendo. Até que ele estava com uma carcaça. O que era? Um dilofossauro adulto. Fiquei me perguntando um pouco se foi ele que matou, mas provavelmente não. Me sentei ao lado dele e eu estava curiosa para saber que local estranho era esse. Comi um pouco da carcaça, estava gostosa até. Estava tão silencioso. Eu suspeitei no começo, mas logo me deixei me gabar. Essa carcaça estava muito boa. Fui averiguar o local, o que tinha nessa caverna. Nunca tinha entrado aí, nunca tinha visto esse local. Estava bastante escuro, não deu pra ver quase nada. Mas por sorte, eu achei essa caverna muito legal. E foi aqui que a gente acabou dormindo essa noite. De manhã, a gente voltou para o nosso lugar de origem. As carcaças do ceratossauro não estavam lá. Mas a gente conseguiu caçar 2 pequenos dinossauros. Nosso bando estava um pouco maior. E viramos os isolados daqui. Esse local não tinha quase nenhum dinossauro perto. Era bom para pequenos axilobacters. Tínhamos muitas carcaças. E estávamos bem. Felizes, pulando, tomando banho, tomando água, comendo. Tava tudo perfeito. Até que eu percebi um erro. Eu não confiava nesses axilobacters. Eles estavam logo lá, na pedra. E eu estava com medo disso acabar se tornando uma briga por território. Meus filhos, minhas crianças, não iam aguentar ver a mãe morrer em vão. E eles não conseguiriam ajudar tanto, porque eram uns 4 adultos. E olhe lá. Eu estava com medo. Felizmente eu consegui caçar um pouquinho para meu filho. Meus filhotes. Mas eu ainda assim sabia que isso não ia dar certo.
Infelizmente eu não conseguia pegar a carcaça do Dilophosaurus, por mais que eu quisesse tentar. Tive que deixar ele aí. Sem esperanças, eu fui ver como que estava o local dos Axolobators. Eu não sabia se ele era confiável ou não. Fiquei à espreita atrás dessa árvore. Vi que eles estavam com uma carcaça. Eu não sabia se eu ia lá ou se eu ficava com meus filhos. Vi eles descendo, um por um. E eu estava achando que a hora ia chegar, que eu finalmente teria que batalhar por isso. Chamei meus filhos, mas eles não estavam muito preocupados. E acabei vendo essa cena deles indo, correndo, atrás de alguma coisa. Felizmente não foram a gente. Eu não estava tão feliz com isso. Eu não queria deixar meus filhos sozinhos nesse mundo. Ou até pior, mortos por eles. Vi que eles tinham deixado a carcaça deles para lá. Então, logo eu iria pegar ela. Apenas estava esperando o momento certo. Porque caso eles voltassem, isso não seria um encontro agradável, não é mesmo? Estava em um lugar tranquilo. Meus filhos estavam comendo, tomando banho, tomando sua água. Bom, eu estava tranquila e já sabia que logo seria a hora de eu partir. Eles eram um Achilobator velho e isso seria um problema. Eles são jovens, cheios de energia. Eu não sou mais um jovem e eu não tenho mais as mesmas energias que eles. Vi uma pequena presa correndo atrás do meu filho. Logo percebi que ele era capaz de matá-lo sozinho. Fiquei tão contente. Eu tinha preparado eles para um bom final. Logo eu não seria mais a mesma. Logo eu não estaria mais com eles. Eu sabia disso. Levantei e fui dar uma olhada no local, em volta, na esperança que aqueles Achilobators canibais não voltassem para cá. Fiquei à espreita, totalmente em silêncio. Por enquanto, estava tudo bem. Sem nenhum predador para nos caçar, mas também sem nenhuma presa para eu caçar para os meus filhos. Apenas esse pequeno voador. Eu nunca tinha visto ele, mas não foi do meu interesse. As crianças me acompanharam, mas eu não queria deixar elas ali, sozinhas. Logo voltei para casa. Estava tudo bem. Nenhum predador aquático, voador ou terrestre para nos pegar. Então, finalmente, tive a coragem de roubar a carcaça deles.
E pela minha sorte, era uma carcaça enorme. Isso sim dará muita nutrição para nossos queridos filhos. Ela estava pesada, mas nada que eu conseguisse carregar, não é mesmo? Voltei para meus filhos. Deixei a carcaça em cima da pedra. Isso não estava certo. Cadê o outro filho? Eu teria que expulsar ele do grupo. Ele não pertencia mais a nós. Infelizmente. Estava na hora de deixar ele ir. Infelizmente eu tive que atacar ele. Ele já era grande demais para esse grupo. Eu precisava seguir o caminho dele. Ele não queria sair, mas eu o obriguei. Infelizmente, é assim que a vida acaba. Uma hora tinha que acabar. Me verifiquei que ele não estivesse tendo problemas, assim dizendo. Ele achou um local seguro e, é claro, eu fiquei à espreita. Me senti horrível em fazer isso, então eu fiquei observando ele. Para caso tivesse algum problema, eu hoje ajudaria. Meu filhote, é claro, ficou do meu lado. Ele entendia. Senti o cheiro de algumas carcaças por perto. E eu fui ver o que era. Eu ignorei o filho. Agora ele não era mais a minha responsabilidade. Então, eu fui ver o que eram essas duas carcaças. Já tinham sido devoradas. Então eu apenas voltei para o lugar onde eu estava. Esse pequeno voador estava tentando caçar a gente. Sem sucesso, é claro. Por fim, quando voltamos, eu sabia que esse era o local. Esse outro Achillobator quase perde sua vida. Eu não ia deixar nada encostar no meu filho. E é aqui que a nossa história acaba.